Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado, essa série aqui do canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André Luiz da Rosa e faço você muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo e convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Convido você a nos seguir no Facebook, no Instagram, no Telegram. Os links estão na descrição desse vídeo. Se você já é membro do canal, se você já acompanha o nosso conteúdo, seja bem-vindo. Você que é de casa aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje vamos estudar 2º Nef, capítulo 22, um livro que está aqui no livro de Mórmon. Esse capítulo é comparado com Isaías 12 do Velho Testamento. Vamos tirar algumas lições importantes para podermos aplicar em nossa vida, especialmente o que significa louvar a Deus. Você já pensou sobre isso? Qual o significado da palavra louvar ao Senhor? Ou da expressão louvar ao Senhor, louvor, o que significa isso? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Então estou muito animado pelo que nós vamos aprender, pelo que vamos conversar aqui hoje. Como sempre, eu primeiro vou fazer a leitura do capítulo 2º Nef 22. Após a leitura, então, vou trazer alguns comentários que nós poderemos aplicar e vai ser algo muito, muito especial, algo que vai nos trazer lições importantes que podemos aplicar na nossa vida. Então, muito obrigado pela sua companhia, espero que você esteja bem aonde você estiver, faço você muito bem-vindo a esse episódio e obrigado pelo privilégio da sua companhia mais uma vez aqui comigo. Convido você a compartilhar esse conteúdo com seus amigos no Facebook, em grupos WhatsApp, no Telegram, onde você quiser. Você pode compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o canal O Caminho do Discipulado. Vamos para a leitura agora? Então agora vamos fazer então essa leitura do capítulo de hoje. Vamos agora então para a leitura do capítulo de hoje, 2º Nef, capítulo 22, um capítulo bem pequeno, ele é comparado a Isaías 12, e ele tem apenas 6 versículos, e diz assim: Dirás naquele dia, ó Senhor, eu te louvarei, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira retirou-se e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu cântico tornou-se também a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Dizei quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, isto é conhecido em toda a terra. Clama e brada, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O comentário de hoje desse capítulo de 2º Nef 22 que eu gostaria de fazer está aqui no versículo 1, que diz assim: E dirás naquele dia, ó Senhor, eu te louvarei, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira retirou-se e tu me consolaste. Então aqui fala essa expressão louvar, sobre louvar, né? Fala, ó Senhor, eu te louvarei. E é interessante, eu fiquei pensando e ponderando sobre essa expressão. A gente ouve ela, né? E como muitas outras coisas que a gente ouve, acaba ouvindo e nunca parando para ir atrás do significado, né, dessa palavra, de alguma palavra. E foi o que aconteceu aqui enquanto eu passava no meu estudo sobre louvar, sobre essa expressão te louvarei. O que significa louvar? Aqui no Guia de Estudo das Escrituras, sobre louvor, diz o seguinte: expressão de gratidão e veneração a Deus, reconhecimento de seu poder e de sua grandeza. O louvor faz parte da adoração ao Senhor. Então aqui muito conhecimento em 3 linhas, né? Primeiro, que louvar significa uma expressão de gratidão e veneração a Deus. Também significa reconhecer o seu poder e a sua grandeza. O louvor faz parte da adoração ao Senhor. Interessante, né? Já que nós desejamos e queremos adorar a Deus, ao Senhor,
nós precisamos saber que o louvor é um elemento dessa adoração e precisa fazer parte da nossa rotina. Que se nós desejamos adorar o Senhor, precisamos fazer com que o louvor... Mas o que é louvor? Louvor, às vezes, é confundido apenas como uma música, né? Uma música de louvor. A música pode ser uma expressão de louvor, mas não é unicamente assim que se louva ao Senhor. Aqui diz que louvor é uma expressão de gratidão. Então, quando eu estou sendo grato, quando você está sendo grato, você está louvando ao Senhor. Isso é um louvor, expressar gratidão. O que mais? Reconhecer o seu poder, né? Então, quando eu reconheço o seu poder, quando eu tenho algo muito difícil para resolver na minha vida, ou algo muito difícil acontecer, um problema, uma dificuldade, eu reconheço mesmo assim o poder do Senhor, que Ele é capaz de resolver, ou que Ele é capaz de trazer o consolo, a cura naquele momento tão difícil. Quando eu tenho essa atitude de reconhecer o seu poder, isso é louvar a Deus, eu estou louvando a Ele. E também aqui fala sobre reconhecer a sua grandeza, ou seja, o quanto Ele é grande e maravilhoso. Então essas são maneiras como nós louvamos ao Senhor. E aí sim, podemos fazer isso por meio de uma música, mas sempre lembrar que louvor não significa apenas uma música, né? Ou um gênero musical. Louvar ao Senhor é uma atitude que nós temos, é uma expressão de gratidão, é reconhecer o seu poder e a sua grandeza. E eu tenho uma história que eu vi, né, acontecer próximo de mim e uma das escrituras. Eu vou começar pela que está aqui nas escrituras. Aqui nas escrituras tem um episódio em 1 Nef 18, eu já tenho esse aqui no canal, o Caminho Discipulado, tem o resumo desse capítulo, não é o resumo, esse capítulo comentado. Ele já está aí, eu não sei qual é o episódio, mas você pode procurar. Ele está disponível no canal, capítulo 18 de 1 Nef. Aqui no 1 Nef 18 é um episódio em que os irmãos de Nef se rebelam contra ele, estavam no barco e eles amarraram Nef e o navio começou a retroceder pelo espaço de 3 dias e o mar começou a ficar muito furioso e parecia que eles iam afundar. Então os irmãos deles tiveram medo que se afogar, né, todo mundo morrer. E não, mesmo assim não soltaram. Mas no 4º dia, depois que a tempestade piorou muito, então diz que eles foram lá e soltaram Nef, né? Eles libertaram. E diz assim: aconteceu que estávamos para ser tragados pelas profundezas do mar, e depois de havermos retrocedido pelo espaço de 4 dias, meus irmãos começaram a ver que os juízos de Deus estavam sobre eles, e que morreriam, caso não se arrependessem de suas iniquidades. Foram, portanto, ter comigo, e soltaram-me as cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados, e também meus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, voltei-me para Deus, e louvei-o todo dia, e não murmurei contra o Senhor, por causa de minhas aflições. Então aqui nós temos uma experiência maravilhosa sobre louvar ao Senhor. Uma experiência que ilustra muito bem o que significa louvar a Deus. Nef estava passando por uma grande dificuldade. Imagina, ele estava 4 dias amarrado no navio, vendo ali sua família sofrer, padecer, as tempestades batendo sobre o navio e o navio quase virando, né, afundando, o barco quase afundando no mar, perdidos no mar. E Nef então estava amarrado, e aquilo foi tão difícil que ele disse que os seus pulsos estavam muito inchados e os tornozelos, então ele foi amarrado com cordas, os pulsos, os tornozelos estavam muito inchado e dolorido, doendo. E aí então os irmãos dele soltaram ele. E qual foi a atitude de Nef em 1 Nef 18:16? Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Então aqui Nef, após essa grande dificuldade, ele diz que se voltou para Deus e louvou. Ele louvou. O que é louvar? Conforme a gente viu no guia de estudo, é expressar gratidão. Então, mesmo no momento difícil, Nef reconheceu gratidão. É reconhecer o seu poder,
Então, mesmo num momento difícil, Nefe reconheceu o poder de Deus e a sua grandeza, e então ele louvou ao Senhor. Esse é um exemplo muito lindo. Eu vi uma outra experiência em que aqui na minha cidade teve muitos alagamentos devido aos excessos de chuvas que têm ocorrido, né, especialmente aqui na região sul do Brasil. E um bairro próximo à nossa casa, a água invadiu o bairro e entrou nas casas e acabou destruindo muito, né? Infelizmente, aqui na minha cidade não teve nenhum óbito, mas muitas casas foram destruídas, né? A água entrou, destruiu todos os móveis, bens das pessoas que tinham trabalhado a vida toda para conseguir e se perderam. Registros, fotografias, documentos, muita coisa se perdeu. E eu e minha esposa e meu filho, nós fomos ajudar então essas famílias na medida do possível, entrando nas casas junto com, não era só nós que estávamos fazendo isso, várias pessoas, né, de bom coração estavam fazendo isso, mas nós também fomos lá, né, para ajudar. Então nós entrávamos nas casas, ajudar a tirar alguma pessoa, tinha muitos idosos, né, que precisavam ser retirados e ajudar talvez a salvar alguma coisa ainda das casas. E a minha esposa, ela entrou em uma casa e ela disse que em uma dessas casas ela observou o seguinte: era uma pessoa de uma religião. Ela era evangélica, essa pessoa. E ela disse que chamou atenção porque essa pessoa, ela estava com a mão assim, pegando as coisas molhadas, juntando na água. E cada coisa que ela erguia, ela falava: graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. E é interessante, ela disse que chamou muito a atenção a atitude daquele homem, que mesmo vendo tudo se perder, ele ainda estava dando graças ao Senhor. E que aquilo foi um exemplo para ela, mesmo num momento tão difícil, ela sentiu sinceridade daquele homem. Ele pegava as coisas molhadas, destruídas, erguia e então falava: graças ao Senhor, graças ao Senhor. Então ele estava louvando ao Senhor, reconhecendo o poder, a mão do Senhor, talvez tendo um pouco de gratidão mesmo num momento tão difícil, mesmo passando por tamanha dificuldade. Então naquele momento, aquele homem ele estava louvando a Deus, louvando ao Senhor. E vemos também como Nefe, né, louvou ao Senhor mesmo no momento difícil. Então que eu e você possamos tirar lições importantes dessas lições e que possamos lembrar de louvar ao Senhor, mesmo em meio às nossas dificuldades e talvez principalmente nas nossas dificuldades, que nós possamos louvar ao Senhor e lembrar então de aplicar esse versículo aqui de 2 Nef 22. E dirás naquele dia: ó Senhor, eu te louvarei, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira retirou-se e tu me consolaste. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Espero que você tenha conseguido tirar alguma lição, que você consiga aplicar essa lição. É muito importante que sempre que nós aprendemos algo novo, nós já temos um plano sobre como vamos aplicar isso na nossa vida. Então eu convido você para que você possa aplicar algo que você tenha aprendido nesse episódio e que você consiga aplicar ainda hoje, para garantir que isso não vai se perder. Nós temos tanta informação e conhecimento chegando de várias maneiras, né, na internet, nas redes sociais, enfim, aonde estamos, nós já recebemos uma enxurrada de conhecimento. E se nós não aplicamos algo que nós acabamos de aprender, a tendência é que isso se misture com outras tantas informações que nós recebemos diariamente e aquilo acaba se perdendo, né? Nós não aplicamos, não tornamos aquilo parte de nós. Então, queria convidar você a ter um plano que você pode fazer hoje para aplicar já o que você aprendeu nesse episódio. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Hoje eu vou fazer um episódio sobre o livro de Mórmon comentado. Vou dar seguimento aonde nós paramos. Então, nós paramos no capítulo 22 de 2º Nef e hoje eu vou reiniciar aí os comentários do livro de Mórmon, né? Lembrando que eu iniciei lá na introdução do livro de Mórmon. Esse conteúdo já está no canal Caminho do Discipulado, seja no YouTube ou no Spotify, você pode ouvir. E hoje eu vou dar seguimento então a partir de 2º Nef, capítulo 23. Como que eu vou fazer, tá? Como que eu tenho feito? Primeiro eu vou fazer a leitura na íntegra, tá? Esse capítulo de 2º Nef 23, ele é um capítulo bem especial, tá? Ele é comparado com Isaías 13, tá? Ele é baseado em Isaías 13, no Velho Testamento. Tem uma linguagem mais ali usada por Isaías. Então eu vou fazer a leitura na íntegra desse capítulo e logo após então alguns comentários, tá? Eu não vou fazer, toda uma explicação sobre o capítulo, sobre o contexto histórico, as doutrinas envolvidas, os princípios, por vários motivos. Um é que eu não tenho essa capacidade. E segundo, não teria tempo, de fazer isso em um único episódio. Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer a leitura, depois eu vou pegar um único ponto aqui desse capítulo para que nós possamos estudar esse único ponto aqui. Você, na sua leitura, no seu estudo, ou enquanto você estiver ouvindo a minha leitura desse capítulo, você pode ter outras inspirações ou ter outras ideias, outros insights sobre esse mesmo capítulo, tá? E tá ótimo, que bom que tomara que seja assim, tá? Mas eu, no meu conteúdo hoje desse episódio, eu vou escolher um único tema e assunto e a gente vai tirar uma lição bem especial desse tema aí para poder aplicar na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá agora então para a leitura de 2º Nef 23. E agora vamos fazer a leitura do capítulo de hoje, que é 2º Nef, capítulo 23, e diz o seguinte: O peso de Babilônia que Isaías, filho de Amós, viu. Alçai uma bandeira sobre o monte alto, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão a fim de que entrem pela porta dos nobres. Eu dei ordem aos meus santificados, e também chamei os meus valentes, pois minha ira não está sobre os que exultam com a minha majestade. O estrondo da multidão nas montanhas é como o de um grande povo, um tumultuoso ruído dos reinos de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu. Sim, o Senhor e as armas de sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E terão medo, e apoderar-se-ão deles dores e angústias, cada um se espantará com o outro, os seus rostos serão como chamas. Eis o dia aflitivo do Senhor, que vem, tanto com furor como com ira ardente, para pôr a terra em desolação, e destruirá os seus pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecer-se-á ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E castigarei o mundo por causa do mal, e os ímpios pela sua iniquidade. Farei cessar a arrogância do orgulhoso, e abaterei a soberba do terrível. Farei com que um homem seja mais precioso que o ouro puro, e mais que o lingote de ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra mover-se-á do seu lugar, na fúria do Senhor dos Exércitos e no dia da sua ardente ira. E será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. E cada um voltará para o seu próprio povo, e cada um fugirá para a sua própria terra. Todo que for orgulhoso será traspassado, sim, todo que se juntar aos iníquos cairá pela espada. Suas crianças também serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que incitarei contra eles os medos, que não farão caso de prata e ouro, nem se deleitarão neles. Seus arcos também despedaçarão os jovens, e eles não se compadecerão do fruto dos ventres, e seus olhos não pouparão as crianças.
E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da magnificência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nunca será habitada, nem servirá de moradia, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores terão ali os seus apriscos. As feras do deserto, porém, repousarão ali, e as suas casas encher-se-ão de lúgubres animais. E ali habitarão as corujas, e os sátiros ali dançarão. E os animais selvagens das ilhas gritarão nas suas casas desoladas, e dragões nos seus palácios deleitosos. E perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão, pois destruí-la-ei rapidamente. Sim, pois serei misericordioso com o meu povo, mas os iníquos perecerão. O comentário que eu gostaria de fazer, baseado em 2 Nef 23, está no versículo 2, e diz assim: Alçai uma bandeira sobre o monte alto, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, a fim de que entrem pelas portas os nobres. Enquanto eu estava lendo esse capítulo, em uma das leituras, o que me chamou a atenção foi esse versículo 2, sobre bandeira. Eu nunca pensei, eu ponderei sobre bandeira. Qual é o significado espiritual? Qual é o simbolismo de uma bandeira? O que significa uma bandeira? Então eu fui fazer uma pesquisa, sobre o que significava. Qual era o significado espiritual de uma bandeira? Que simbolismo tem uma bandeira? Que lições eu posso aplicar para a minha vida ao compreender esse significado de uma bandeira? Quando as escrituras citam uma bandeira, o que significa isso? Quando nas escrituras é citado bandeira, o que significa? Nós temos também um sinônimo para bandeira, que é usado algumas vezes, que é estandarte. Então, geralmente quando é citado nas escrituras a palavra estandarte, essa palavra também pode ser trocada por bandeira. Nós temos lá no livro de Mórmon, mais para frente, quando o capitão Moroni, ele levanta um estandarte, uma bandeira, e ele faz essa bandeira e depois ele replica essa bandeira em vários pontos para que todo o povo pudesse ver essa bandeira. E ela tinha vários simbolismos. Ela tinha uma frase poderosa que falava os seus valores, aquilo que eles defendiam, e ela servia como um lembrete. Então, qual é o significado, qual é o simbolismo de uma bandeira na nossa vida? De acordo com a explicação normal aqui, do que significa uma bandeira, diz assim: o significado de uma bandeira pode variar significativamente dependendo do contexto em que é usado. Em geral, uma bandeira é um símbolo que representa uma nação, estado, cidade, organização, instituição ou causa. Alguns significados associados à bandeira são: primeiro, ela está associada à identidade. As bandeiras são frequentemente símbolos nacionais que representam uma nação ou país. Muitas vezes incorporam cores, padrões e símbolos que refletem a história, cultura e valores do país. Também a bandeira está associada a pertencimento e unidade. As bandeiras podem criar um senso de pertencimento e unidade entre as pessoas de uma determinada área geográfica. Elas são muitas vezes usadas para promover um sentimento de comunidade e identidade compartilhada. Interessante esses dois primeiros conceitos, Primeiro, a bandeira está associada à identidade. Então, como que você pode ter uma bandeira? Qual seria a bandeira que estaria associada à sua identidade? Qual identidade? A sua identidade como um filho ou filha de Deus. Qual seria essa bandeira? Segundo ponto é que a bandeira está associada a pertencimento e união, unidade. Qual bandeira espiritual você pode levantar que vai ajudar, vai estar associada ao seu pertencimento? Pertencimento a quê? Pertencimento à família de Deus, como um filho, uma filha de Deus. E unidade. Que unidade? Unidade primeiro com Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, e unidade com as pessoas ao seu redor. Terceiro ponto que a bandeira está associada é a história e tradição. Muitas bandeiras têm elementos que refletem a história e as tradições de uma região, símbolos, legados específicos que podem representar eventos históricos, lutas ou conquistas importantes.
Que legados você tem na sua história, na sua vida familiar ou na sua história de fé? Que legados, que símbolos que você tem e quais seriam, ou qual seria a bandeira que melhor iria identificar esse legado, essa história? Então, o quarto ponto e com a bandeira está associado é com símbolos nacionais. Bandeiras frequentemente representam símbolos, cores e padrões que são reconhecidos como representativos de uma nação. Então, quais símbolos, cores e padrões existem na sua bandeira que ajudam a reconhecer você como pertencendo a uma nação? Qual nação? A nação de filhos do Pai Celestial. Quais seriam esses símbolos, cores, padrões que poderiam identificar você como pertencente à família de Deus? O quinto ponto que uma bandeira está associado é a expressão de valores. Algumas bandeiras são projetadas para expressar os valores fundamentais de uma nação, como liberdade, justiça, paz e igualdade. Quais valores você precisa destacar na sua bandeira? Quais valores você tem manifestado na sua vida? O sexto ponto que está associado a uma bandeira é a identificação militar. No contexto militar, as bandeiras são usadas como símbolos de identificação para unidades militares. Elas podem ser chamadas de estandartes e muitas vezes são carregadas em cerimônias e desfiles. Então, uma bandeira, ela identifica você como pertencente a um povo, a um grupo que defende uma causa. Qual grupo você está identificado hoje de acordo com as bandeiras que você tem elevado? O sétimo ponto que está associado a uma bandeira é a comunicação. Em alguns casos, bandeiras são usadas como formas de comunicação, transmitindo mensagens específicas, especialmente em situações náuticas. Então, a bandeira em si, por si só, ela é um elemento de comunicação, ela transmite uma mensagem específica. Vamos voltar para o versículo aqui que a gente está estudando, que é capítulo 23, versículo 2. O que diz ali? Alçai, erguei, alçai uma bandeira sobre o monte alto. Então aqui, o que está sendo pedido, solicitado a nós, é alçar uma bandeira. Mas não é simplesmente erguer uma bandeira, é erguer essa bandeira sobre um monte alto. Ou seja, essa bandeira ela não pode ficar escondida, ela deve ser elevada no ponto mais alto. E qual é o ponto mais alto da sua vida que você deve elevar a sua bandeira espiritual? Qual seria? Você tem elevado a sua bandeira ao ponto mais alto ou ela está escondida, tímida em um canto? Você tem manifestado a sua bandeira? Aqui no Guia de Estudos das Escrituras, sobre estandarte, lembra que eu falei que muitas vezes a palavra bandeira ela está diretamente associada à palavra estandarte. Então, como a gente está estudando sobre bandeira, eu vou tomar a liberdade de trocar aqui a palavra estandarte no Guia de Estudo por bandeira. E diz assim: nas Escrituras, uma bandeira, pendão ou insígnia ao redor da qual as pessoas se juntavam, unidas pelo mesmo propósito. Na antiguidade, uma bandeira servia como ponto de reagrupamento para os soldados em combate. Então, nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão muito perdidas, não sabem para onde ir. Não sabe de onde vêm, para onde vão, perdidas sobre a sua vida, seu propósito e até mesmo sobre a sua identidade pessoal. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão muito perdidas. Você pode ver isso, observar isso ao seu redor. Talvez na sua própria família você pode identificar pessoas que você ama que estão muito perdidas. E aqui nessa explicação diz que a bandeira ela servia como um ponto de reagrupamento para que as pessoas pudessem se unir àquele ponto. Ela servia como um ponto de referência para unir pessoas em um único propósito. Será que você não poderia ajudar pessoas que estão perdidas ao seu redor? Talvez na sua família, talvez pessoas que você ama, pessoas que estão próximas, talvez na sua organização que você serve na igreja. Será que você não poderia ajudá-las estabelecendo uma bandeira como um ponto de referência? E lembrando que diz aqui, alçai uma bandeira sobre um monte alto. Então você pode sim elevar a sua bandeira, elevar a bandeira espiritual e através disso servir como um ponto de referência para que as pessoas
que estão perdidas possam saber aonde se agrupar. O livro de Mórmon, seguindo aqui na explicação sobre bandeira no guia de estudo, o livro de Mórmon e a Igreja de Jesus Cristo são bandeiras simbólicas para todas as nações da Terra. Então, quais são as bandeiras simbólicas para todas as nações da Terra? O livro de Mórmon é uma bandeira, e essa bandeira nós devemos elevar ela num lugar mais alto, e a Igreja de Jesus Cristo também é uma bandeira simbólica que deve ser elevada. E aí tem algumas escrituras que falam assim, e em Isaías 5:26 diz: "E ele levantará uma bandeira ante as nações." E mais adiante, em Doutrina e Convênios diz: "Sião será uma bandeira para o povo." Em Doutrina e Convênios 105:39 fala: "Erguei uma bandeira de paz." Em Doutrina e Convênios 115:5 diz que a vossa luz seja uma bandeira para as nações. Então, que a sua luz, que a minha luz, que a luz que nós possamos ter, que é a luz que vem do Salvador Jesus Cristo, que essa luz que há em nós e que possa estar em nós, seja a luz que vai orientar, seja a luz que vai ser a bandeira que vai manifestar a todas as nações. E a minha escritura preferida sobre bandeira está em Êxodo 17:15, que diz assim: "Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira." Então, em 2 Nef 23 fala: "Alçai uma bandeira sobre o monte alto", ou seja, devemos elevar uma bandeira sobre o monte alto. Aprendemos alguns simbolismos e significados da bandeira. Por exemplo, no hino No Monte a Bandeira, o hino do Inário em português número 4, diz assim: "No monte a bandeira se alteia já, com júbilo proclama, o Senhor virá. Remidos de Sião cantai, nos altos montes exultai." Então aqui no hino diz que no monte a bandeira foi hasteada. E o que essa bandeira significava? Qual era a mensagem que essa bandeira ela passava? O Senhor virá. E aqui em Êxodo 17:15 diz: "O Senhor é minha bandeira." Então que eu e você possamos elevar essa bandeira no monte mais alto, não deixar ela escondida debaixo do alqueire, mas que ela possa estar no velador e dar luz a todos que estão na casa. Que nós possamos elevar nossa bandeira espiritual, que através dessa bandeira espiritual possamos ajudar aqueles que estão perdidos, possamos ajudar aqueles que estão desunidos ou que precisam de mais união. Que nós possamos elevar a bandeira que é a luz do Senhor. Que nós possamos lembrar dessa escritura linda em Êxodo: "O Senhor é a minha bandeira." Então que eu e você possamos elevar essa bandeira no monte mais alto da nossa vida. Eu oro para que eu e você possamos ponderar sobre isso. Como podemos elevar a bandeira que significa o amor e a luz do Senhor no monte mais alto da nossa vida, de maneira que todos possam ver essa bandeira e até mesmo usar dela como uma referência em sua vida pessoal. Então que nós possamos buscar isso e tenho certeza que seremos muito abençoados. Que lição linda, né? Que em 2 Nef 23, versículo 2, "Alçai uma bandeira sobre o monte alto." Então esse é o estudo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe aí se você gostou, se você teve alguma impressão, algum outro sentimento que marcou você nesse estudo, e se você teve alguma outra ideia e algum outro insight sobre esse capítulo de 2 Nef 23. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon comentado. Muito, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero realmente que você tenha tirado alguma lição dessa leitura, desse estudo, e que você possa aplicar na sua vida. Foi um privilégio para mim estar aqui com você. Obrigado por todos que têm acompanhado o canal Caminho do Discipulado, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Temos também outros conteúdos no canal Caminho do Discipulado. Temos uma série que é sobre
resumos de livros, que você pode já encontrar alguns resumos aí disponíveis no canal e outros que serão publicados. Temos uma série sobre a história de Natal, temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas e vários conteúdos aí que você pode acompanhar no canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você esteja bem, espero que você possa acompanhar outros conteúdos que eu vou publicar aqui. Desejo que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.